Olá, estamos aqui nos estúdios da Rede TV+, entrevistando a Poliana Espínola Dias sobre a pauta de Fundamentos de Jornalismo. Olá, Poliana, tudo bem? Olá, Gabi, tudo bem? Prazer receber você aqui na Rede TV Paz. Então, Poliana, quando e como você descobriu sua vocação para o jornalismo? Bom, como a maior parte dos jornalistas, a questão da escrita e da leitura. Eu sempre gostei muito de escrever, sempre gostei muito de ler. E isso acabou destacando, me destacando no grupo. E quando chegou a hora de decidir, e agora, o que eu faço, eu fiquei em dúvida entre duas atividades. E eu lembro que uma professora de português veio conversar comigo, dizendo que achava que eu deveria investir na área. E como eu gostava muito, realmente, eu tomei essa decisão, E antes de ir para a faculdade, eu comecei a me envolver com jornalismo. E hoje, curiosamente, anos depois, eu trabalho na bancada do jornal com um jornalista que eu comecei a estagiar, digamos assim, antes de fazer faculdade. O Maurício Aragão, que é meu parceiro de bancada, nós íamos para o interior de Teresópolis, onde eu morava na época, e nós íamos distribuir o jornal, A Voz da Região. Era um jornal local, que era dele, junto com uma sócia, e foi ali que eu comecei, gostava e eu comecei a ver os bastidores do jornalismo, o jornal impresso. Se você não escolhesse ser jornalista, que outra profissão escolheria e por quê? Então, eu até antecipei um pouquinho, Eu falei que eu fiquei em dúvidas entre duas áreas. A minha outra área de paixão até hoje ainda é a música. Eu fiz escola de música quando eu era mais nova, então quando eu cheguei na época de decidir, eu fiquei muito em dúvida se eu fazia música, se eu dava sequência, porque eu estudava piano, teclado, e aí eu fiquei muito em dúvida nisso. E eu acredito que hoje, se eu não fosse jornalista, com certeza eu estaria na área de música. Quais jornalistas você mais admira? Eu gosto muito da Adriana Araújo. Eu acompanho ela nas redes sociais, eu acompanho a postura dela, eu gosto muito dela como pessoa, acompanho ela já há algum tempo, gosto muito da Adriana Araújo. Quais são os maiores desafios enfrentados pelo jornalista brasileiro atualmente? E eu acredito que seja na área da política, da gente estar sempre atualizado, da gente estar entendendo os contextos. Hoje a gente está vivendo um momento político assim, já difícil de algum tempo, e a cada dia ele se torna mais difícil. E eu percebo que de uma hora para outra, com as tecnologias e a atualização das notícias, a gente tem esse desafio de estar por dentro, de estar ali acompanhando, e você dá um F5 no seu computador, você pega o celular e você, quando já abre de novo a notícia, você já tem algo novo, e a gente precisa, isso acaba levando um contexto. E se a gente não estiver acompanhando, a gente acaba se perdendo e se perde também para dar essa notícia. Então, eu acho que o maior desafio no contexto político é a gente estar inserido em tudo isso que está acontecendo e a gente estar por dentro desse contexto que já não é de agora, já é anterior. Então, é uma continuidade. O desafio é você estar sempre atualizado, você estar sempre buscando, você estar sempre procurando estar por dentro realmente, senão a notícia se perde. E se você que dá a notícia está perdido na notícia, como você vai informar o telespectador? O que é preciso para ser um bom jornalista? Buscar ler muito, buscar informação, Eu digo que curiosidade para o jornalista é bom, porque quando você vai fazer uma pauta e você quer saber dos detalhes, isso te ajuda muito. Se você tem dúvida de alguma coisa, pergunta. Nenhuma pergunta no jornalismo, ela é banal. Claro que você, quando sai para fazer uma matéria, geralmente você tem uma pauta. Você já buscou saber pelo menos o mínimo daquela matéria. Mas existem perguntas que às vezes fazem toda a diferença no desencadear de uma notícia. Principalmente quando você faz para jornal impresso, que às vezes você tem um espaço maior, e eu já passei pelo impresso, A minha escola é um impresso. Então, hoje na TV, eu tenho que tomar o cuidado para poder tirar o conteúdo necessário, porque a minha escola, geralmente é o quê? Eu escrevia muito, Você busca muitos detalhes, mas o jornalismo é você buscar, é você investigar, é você questionar, é você perguntar. Em todo tempo você tem que ter essas informações. Então, para isso, você precisa ler, você precisa estar informada no sentido de buscar essa informação lá na fonte. Você fez parte da roteirização do filme Restitui. Como foi a experiência? O Restitui
é uma experiência muito diferente, né? Eu venho do jornalismo, eu passei por praticamente todas as áreas, com exceção do rádio. E de repente eu me vi assim, me chamaram para fazer o roteiro de um livro, baseado num livro. Esse livro, ele praticamente estava pronto. Só que, como eu falei agora, você tem que buscar essas informações. E quando chegaram para mim com a proposta do roteiro, eu fui perguntar se aquilo era baseado em fatos reais. Eu descobri que era. E quando eu descobri que era, eu não me contive com aquela história. Eu marquei uma entrevista com a pessoa que era o verdadeiro personagem, porque o Restitui, ele contava a história de uma pessoa que havia sido presa. E ele se desenvolveu, boa parte dela, por conta dessa prisão, né, dentro da cadeia. E eu marquei uma entrevista com essa pessoa e nós marcamos em um local público por segurança, né? E com algumas pessoas me acompanhando de forma secreta. E conversei com ele, a gente conseguiu pegar muitas histórias bacanas e aí eu reescrevi. Eu não só reescrevi esse roteiro, como depois isso viraria um livro. Infelizmente o projeto não foi para frente, porque nós, apesar de nós termos conseguido o valor para captação desse recurso, era um recurso muito alto, né? Se eu não me engano, era R$1.300.000. Então a captação não se deu. Esse projeto, até onde eu sei, ele está paralisado. Mas o roteiro ele está pronto, o projeto ele ainda existe. Eu conheço ainda as pessoas envolvidas no projeto, mas elas não foram à frente com esse roteiro. Mas foi uma experiência muito bacana, uma experiência de TV assim, bastante diferente, uma visão bastante diferente. Mande um recado para os jovens futuros jornalistas. Bom, vocês que estão começando, né? A gente já deu algumas dicas aqui, mas aí isso me faz lembrar assim, do meu começo. Preste atenção nos detalhes, não perca as oportunidades. Se você pode fazer um estágio desde o começo, eu comecei a estagiar antes de entrar para a faculdade. Quando eu fui para o primeiro período, eu já estava fazendo estágio. E eu lembro que no terceiro período da faculdade, isso já tinha me feito uma diferença imensa na minha carreira já. Então a minha dica para você aproveite as oportunidades. Hoje em dia a gente tem celular, a gente tem tantas formas de você desenvolver um projeto próprio, pessoal seu. Então invista na sua imagem, invista em você, busque ler bastante, fique perto de pessoas que possam te acrescentar. E essa dica fica também, né, Gabi, de se você pode estar próximo de uma pessoa que já tem um conhecimento, já galgou alguns passos, cola de perto dela, porque eu tenho certeza que ela vai te transmitir conteúdo e vai ser bom para você, vai ser bom para vocês e vocês vão crescer bastante nesse caminho aí do jornalismo, que hoje é imenso. Existem tantas oportunidades, até no próprio blog, no próprio YouTube, que vocês podem desenvolver um trabalho assim fantástico com jornalismo. Basta vocês terem criatividade, não fiquem presos ao conteúdo que hoje existe, um jornal, uma TV, a internet. Não, existe muito conteúdo que hoje os novos jornalistas podem criar, podem produzir e serem muito bem-sucedidos nisso. E foi isso. Muito obrigada, Poliana. Nada, prazer receber você aqui. E vocês aí, boa sorte, gente.